Olá! Esse vídeo faz parte de uma série de entrevistas com os candidatos à presidência, o Projeto Brasil, uma iniciativa do Centro de Liderança Pública que pretende auxiliar os eleitores a valorizarem o seu voto. E hoje comigo, o candidato à presidência pelo MDB, Henrique Meirelles. Meirelles, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui conversar com você, conversar aí com os telespectadores, né? Sobre todas as mídias hoje que vocês usam. Muito obrigado. É uma satisfação. Que ótimo. Vou fazer 4 perguntas. A primeira é sobre seus valores. Quais são os seus valores que movem as suas ações e como elas podem contribuir para a melhoria da confiança na política por parte da população? A primeira coisa é dizer a verdade. Isto é válido em todos os setores, seja no setor privado, seja no setor público, mas é particularmente importante no Brasil de hoje. Nós temos muito falatório e isto é um dos problemas. A população perdeu a confiança na política e temos que restaurar, primeiro, dizendo a verdade. Segundo, valor importante, o resultado, foco no resultado. Cada vez mais importante fazer primeiro, mostrar o resultado e depois sim comentar o porquê e o resultado. Eu estive no Banco Central durante 8 anos e um governo eleito que era contra a minha posição e o meu partido. Mas fizemos um acordo de independência e eu gerei resultado para o Brasil. E agora voltei e gerando de novo resultado para o Brasil. E terceiro, muito importante, integridade pessoal. É hoje crítico, crucial no Brasil. É importante as pessoas olharem o histórico dos candidatos. Não tem problema, não tem processo. Por quê? Porque a minha vida é uma vida de transparência e de seriedade. Em resumo, dizer a verdade, foco no resultado, mostrar primeiro, conversar depois, fazer primeiro, conversar depois e integridade pessoal. Isto é absolutamente fundamental no país hoje. Certo, candidato. E nessa linha ainda, hoje a gente vive um cenário de polarização, né, que é bem complexa, e também a questão de intolerância no ambiente político. Como você pretende fortalecer a democracia no país? Fortalecendo as instituições, em primeiro lugar. O Brasil precisa de instituições fortes e nós temos que respeitar a instituição. Por exemplo, a justiça. Temos que combater a politização da justiça. Não é porque concordamos ou discordamos de um determinado juiz ou de um tribunal que nós vamos combater a decisão da justiça. Temos que respeitar a justiça. Cada um se defende, se for acusado, mas o importante é que a instituição, justiça, magistratura, seja respeitada. A mesma coisa o Ministério Público, etc. Depois, além disso, aumentando a transparência cada vez mais. Para isso é fundamental que se diga a verdade e que se leve todas as informações à população. Terceiro, mostrando o resultado concreto, fazer com que o país cresça, nós vamos ter geração de emprego, renda e recurso para investir em educação. E aí é algo também fundamental naquilo que podemos chamar de informação como um todo, que é a formação cultural, a informação técnica de cada cidadão. E isso é dado pela educação. Um país educado, no sentido que a população tem acesso não só à formação profissional, mas ao ensino básico, de boa qualidade, etc., nós vamos ter condições, aí sim, de ter cidadãos melhor informados e, entre outras coisas fundamentais, tomando boas decisões políticas, cobrando e elegendo bons candidatos. Certo, candidato. E aproveitando esse gancho sobre a educação, segundo o dado do INEP do ano passado, mais de 60% dos alunos que saem hoje do 3º ano do ensino médio não conseguem interpretar um simples gráfico. Nesse sentido, quais são as medidas, quais seriam as medidas do seu governo para auxiliar na qualidade da educação, para melhorar, a qualidade da educação? Isso é verdade, e o mais dramático é que o investimento em educação no Brasil não é baixo. Como percentagem do produto, 5, 6% do PIB é equivalente aos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo. Portanto, o problema não é esse. Evidentemente que nós temos que crescer, gerar
mais produto, mais PIB, e esses 5, 6% vão crescer juntos ou, de preferência, crescer mais. Agora, nós temos que mudar alguns aspectos básicos da educação. A primeira coisa é a cobrança de desempenho. Primeiro, o desempenho da escola, desempenho do professor. Para isso, por exemplo, os repasses de governo têm que ser vinculados ao desempenho de cada escola, para que haja um incentivo para isso. Depois, um investimento de formação dos professores e de equipamento das escolas, para que elas possam também produzir resultados melhores. Mas, finalmente, um dado fundamental, é aquilo que eu chamo a desideologização das escolas. As escolas hoje têm ideologia, quer dizer, mais importante que ensinar ao aluno é ensinar uma determinada ideologia política. E o que ocorre? Hoje é considerado por esta ideologia que é um direito do estudante de passar de ano. Não. O direito do estudante é de aprender. Mas para aprender, ele precisa estudar. E para isso tem que se cobrar desempenho. Eu, por exemplo, verifiquei instituições de grande qualidade e países que cresceram e melhoraram o nível educacional no mundo inteiro. Exemplo, Coreia do Sul, por exemplo, que cresceu, melhorou o seu nível de desempenho de forma dramática. Como? Investimento sim, mas cobrança de desempenho, investimento em qualidade. E isto é válido para os professores, sim, certamente, mas para o estudante também. O estudante tem que estudar, tem que aprender, porque se ele não fizer a sua parte e acabar com esse sistema hoje, onde eu conheço muitos professores e professoras que muitas vezes desistem de dar aula, que na Coreia do Sul, por exemplo, uma das profissões mais nobres é professor. Né? Aqui no Brasil isso está um pouco hoje desvalorizado, porque o próprio professor ele é insultado pelo aluno, existe um clima onde o estudante se julga muitas vezes com o direito de fazer o que quer. Não, ele tem que ter o direito de aprender, de ter uma educação de qualidade. Aí sim, isso ele tem que cobrar. E a partir daí ele vai ser um cidadão melhor e ter condições de ter um rendimento melhor para si, para sua família e produzir mais para o Brasil. Certo, candidato. E para finalizar a nossa conversa, a última pergunta. Nós temos a 7ª pior distribuição de renda no mundo, né? Mais de 80 milhões de brasileiros não ganham o suficiente para ter uma vida digna. E, ao mesmo tempo, 5 pessoas acumulam, né, o dinheiro, o patrimônio de 100 milhões de brasileiros. Qual que seria a principal medida, né? Qual vai ser a principal medida do seu governo para reduzir a desigualdade social e, ao mesmo tempo, quebrar esse ciclo de pobreza? A melhor política social que existe é o emprego. Então, o país tem que crescer. Nós precisamos ter um presidente da República, um governo que assegure o crescimento econômico. E, a partir daí, o Brasil crescendo, isso gera, em primeiro lugar, emprego para todos. Chegamos a ter 14 milhões de desempregados. Isso é inaceitável. Isso aumenta a desigualdade de forma dramática. No momento em que há emprego para todos, primeiro. Segundo, começa a haver uma disputa pelo empregado. Então, aumenta aí o rendimento. Por quê? Porque ele não aceita qualquer emprego porque ele passa a ter mais de uma oportunidade, porque o país está crescendo. Depois, investimento em educação aumenta a qualificação de todos, inclusive educação profissionalizante e educação, inclusive, para quem já está empregado e quer melhorar um pouco a sua qualificação para ter um emprego melhor. Tudo isso aumenta a produtividade nacional. Se nós olharmos, por exemplo, a comparação de produtividade média do Brasil com outros países, Coreia do Sul, um exemplo mais dramático, mas a própria China, mesmo a Índia, aumentou 4 vezes mais que o Brasil, o que acontece? Nós temos um país que está parado no tempo, nas últimas décadas, no que diz respeito à produtividade. Cada um sendo mais produtivo gera mais riqueza. Gerando mais riqueza, gera mais renda. Então, isto sim, na medida que nós demos oportunidade a todos, com educação de qualidade e criação de emprego, nós vamos ter, aí sim, a população toda aumentando o seu padrão e diminuindo a desigualdade. Porque a desigualdade, em última análise, é muito resultado exatamente da baixa educação e da concentração de renda, resultado da pouca criação de emprego, das oscilações econômicas e das recessões e tudo isso. Resumo, o Brasil precisa ter estabilidade, crescer, gerar emprego
gerar renda e ter arrecadação pública para propiciar investimento na educação, investimento na saúde, investimento na segurança pública, que nós não podemos nos esquecer. Tudo isso também impacta a produção nacional, impacta o nível de renda, na medida em que as pessoas se sentem seguras, além de todos os outros fatores, seja investimento em saneamento e tudo isso. Para isso é preciso, em primeiro lugar, gestão, qualificação e foco no resultado. Depois, crescimento econômico, geração de emprego e investimento em todos os setores fundamentais, resultado do aumento da arrecadação e da boa gestão. Certo, candidato. Muito obrigada por responder as perguntas. Obrigada por você que acompanhou a nossa entrevista. Essa e mais outras conversas com candidatos à presidência estarão disponíveis no nosso canal. Continue nos acompanhando. Valorize o seu voto.